Oi, oi, eu sou a Gabi. É, Estou aqui para mostrar o trabalho, né, feito no Canva. E a luta pela igualdade racial é o tema e também o nome do livro que a gente vai usar nesse trabalho. Fui eu e uma amiga que fez. Então, alguns slides são meus e outros dela. E esses estilos, né, do jogo é tudo pelo Canva, que já tem pronto. A gente só editou, né, mudou as cores dos personagens e colocou de outra forma e não do jeito que estava lá. E eu não sei se vou mostrar, aqui na capa toca a musiquinha do jogo do Mario, né, pra ficar bem legal, mas eu não sei se apareceu no vídeo. Vamos começar. Racismo estrutural. Introdução. Uma das teses do livro é que a sociedade contemporânea não pode ser entendida sem o conceito de raça e racismo. A outra é que o racismo é sempre estrutural, ou seja, é um elemento que integra a organização econômica e política da sociedade. Esse foi um slide feito por ela. Este outro aqui também foi por ela. Racismo consiste no preconceito e na discriminação com base em percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre pessoas e povos. Muitas vezes toma a forma de ações sociais, práticas ou crenças, ou sistemas políticos que consideram que diferentes raças devem ser classificadas como internamente superiores ou inferiores, com base em características, habilidades ou qualidades comuns herdadas. Então, como falam, né, no livro, racismo é estrutural, porque sempre foi assim, sempre nós consideramos que as pessoas brancas fossem superiores às pessoas negras. Isso é algo que sempre esteve composto a sociedade. E hoje a gente tenta quebrar, né? Ao longo do tempo, a gente está tentando quebrar isso, esse preconceito e essa discriminação. A raça na história também foi ela. O termo raça sempre esteve ligado ao ato de classificação. A noção de raça como referência às distintas categorias de seres humanos é um fenômeno moderno, remonta aos meados do século XVI, com a expansão econômica mercantilista e a descoberta do Novo Mundo. Então, a raça na história, a partir do ano 1791, o projeto de civilização iluminista encontra um grande obstáculo: a Revolução Haitiana. Então vamos continuando assim, mais um pouquinho. Crise do capitalismo, e a gente vai citando. Preconceito, racismo e discriminação. Preconceito racial. Juízo baseado em estereótipos acerca de indivíduos de um grupo racionalizado e pode ou não resultar em práticas discriminatórias. Então aqui, outro slide feito por ela, todo até aqui foi feito por ela. Aí começou agora eu fazer os slides. A estrutura, as concepções do racismo são individualista, são os comportamentos individuais conforme um fenômeno ético ou psicológico de caráter individual ou coletivo, mas irracional, com uma espécie de anormalidade em que não existe racismo e sim preconceito. Institucional, conforme o avanço teórico, a instituição é resultado do funcionamento das instituições, sendo uma característica da sociedade. Estrutural, refere-se ao estudo das relações raciais, em que é formado pelo poder sobre o outro, de modo normal, entre aspas, tá bom? Constitui as relações políticas, econômicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem desarranjo estrutural. Continuando, eu não sei se o dinossauro se mexe, mas eu gostava muito dessa parte porque as que ele se mexia. Outra parte também feita por mim. No caso do racismo institucional, o domínio se dá com o estabelecimento de parâmetros discriminatórios baseados na raça, que servem para manter a hegemonia do grupo racial no poder. A instituição são modos de orientar e coordenar comportamentos que orientam a ação social, estabelecidos por meio de leis ou estatutos, que visam atender a uma necessidade dada da sociedade ou da comunidade mundial. O problema está na forma de lidar com conflitos, em que absorver normaliza e, se for desafiada, tem oposição ativa. Outra verdade, né? A forma que a instituição lida com o racismo é sempre de entender que ele existe, mas ela não sabe resolver isso, ela normaliza como se fosse algo normal.
Ou sempre tem aquela oposição ativa, né? Ah, mas a gente fez isso para ajudar as pessoas e tal. Continuando, essa aqui é a outra parte. Existem mesmo? Segundo a pesquisa O Poder da Data, 81 dos brasileiros dizem haver preconceito contra negros no Brasil. Então, eu coloquei aqui de pessoas que acreditam, outras que não existem, umas que não são e umas que admitem. Outra aqui é uma frase do livro, eu coloquei a página, 37. Vou ler. No fim das contas, quando se limita o olhar sobre o racismo a aspectos comportamentais, deixa de se considerar que o fato que a maioria das desgraças produzidas pelo racismo foram feitas sob abrigo da legalidade e com o apoio moral de líderes políticos, líderes religiosos e os considerados homens do bem. Tá aí uma crítica, à sociedade. Manifestações e frutos. E aí eu coloquei aqui os frutos que acontecem, sendo bons ou não, né? Então, ó, negar sua negritude, que é o que acontece muito, as pessoas têm vergonha de assumir a sua cor. Cotas e leis, né? Que é uma proposta boa. Resistência e movimentos, foi o que aconteceu durante anos e acontece ainda. Vítimas, presas e mortes. Falas e frases que são preconceituosas, desigualdade social, divisão de classe, ideologia racial e segregação. Doutrina política. Opa! Li o outro em vez desse. Político. Então, outro aqui falando mais um pouquinho. Doutrina política. Outra frase. Agora eu só vou passando para vocês verem um pouquinho. Vou ler esse aqui. A substituição do racismo científico e do discurso da inferioridade das raças pelo relativismo cultural e pela multiculturalismo não se explica por uma revolução inferior ou por uma evolução de espírito, mas por mudanças na estrutura econômica e política que exigem formas mais sofisticadas de dominação. Gostei desse porque coloca o Pac-Man, né? Então eu gostei de ter feito esse. Coloquei aqui sobre a representatividade. Esse aqui, vocês podem ver que é bem diferente dos outros slides, né? Eu coloquei todas as princesas. E aí, quantas princesas negras você consegue ver? Foi uma parte que eu não fui apresentar lá na escola, eu e minha amiga. A gente fez a seguinte pergunta, né? De quantas princesas negras pode ver aqui. Não uma crítica exatamente à Disney, mas os desenhos em si, né? Que é difícil colocar personagens assim. Aí a gente vê a Tiana, né? Que a gente pode considerar negra mesmo. E a maior parte do filme ela é um sapo, né? E aí a gente fez uma crítica nesse sentido, né? Quando colocam como eles são representados, cadê o lugar de fala deles, né? E quando eu falo deles, não é uma coisa distante, e sim nós. A ideologia, então falei de ideologia também. E para terminar, quase terminando, né? Na verdade foi o último mesmo, falando também sobre a mídia. Então é isso, o trabalho.